Olá, professores! Hoje nós estamos fazendo a nossa videoaula da lição 11, Trindade, Igualdade e Respeito como base de um verdadeiro relacionamento. Professores, nessa lição aqui, nós vamos iniciar o último bloco da nossa revista, Relacionamentos Tóxicos em Contraste com o Verdadeiro Relacionamento com Jesus. E nós vamos colocar 3 tipos de relacionamentos, que eles são relacionamentos que nós podemos nos inspirar. Dessa forma, nós precisamos pegar esses 3 relacionamentos que envolvem Jesus, por isso que é em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo, e nós tirarmos as lições que essas lições têm para nos apresentar, para colocarmos em prática nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, e assim conseguirmos ter relacionamentos mais saudáveis. É difícil porque nós passamos 10 lições estudando como os nossos relacionamentos abusivos, como os nossos preconceitos, como essas circunstâncias tóxicas dentro da nossa realidade vai moldando a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. E essas 3 últimas lições não têm essa conotação, não vai ser uma crítica. Nós vamos apontar essas lições e vamos dizer assim, se nós seguirmos isso, nós vamos conseguir desconstruir todas as 10 primeiras lições dentro de nós e vamos, a partir disso, conseguir ter uma relação melhor. Então, vamos usar a Trindade na lição 11, vamos na lição 12 usar os discípulos, a relação de Jesus e os discípulos, e na lição 13 nós vamos usar Jesus e a igreja. Então vamos pegar 3 tipos de relacionamento com Jesus e pegarmos a partir disso todos os ensinamentos que eles têm para passar e trazer para o nosso tipo de relacionamento. Nossa, mas como que Trindade, igreja, os discípulos a gente até imagina para uma relação mais pessoal, mas Trindade, igreja, como que nós conseguimos olhar esse tipo de relacionamento e trazer alguma coisa para o meu relacionamento humano, meu relacionamento com meu irmão, relacionamento com o meu cônjuge, um relacionamento com o meu chefe, mas nós conseguimos. Nós conseguimos. Então, o nosso exercício é esse. Pegarmos as lições que esses relacionamentos têm. Sempre no último tópico, basicamente, nós vamos fazer um contraponto com o relacionamento abusivo, mas diferente das 10 primeiras lições, principalmente das 9 primeiras, que a última nós fizemos uma coisa mais prática, mas diferente das 10 primeiras lições, nós não estamos querendo apontar erro, mas apontar acertos agora, e a partir deles conseguimos trazer esses acertos para a nossa vida. Ok? O texto-chave é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. O que nós podemos aprender com Trindade? Antes disso, antes de nós falarmos isso, você vai ter na parte 1, igualdade como base, o subtópico 1, uma noção sobre a Trindade, é uma primeira fase que é super importante antes de nós continuarmos o assunto, que é o quê? Antes de estudarmos sobre a Trindade e seu perfeito relacionamento, precisamos ter uma coisa em mente. A Trindade não pode ser compreendida pela razão humana, mas é aceita pela fé. Então por que nós precisamos ter essa máxima na nossa mente antes de nós discorrermos sobre o assunto? Porque nós temos uma lição sobre Trindade, nós temos livros sobre Trindade, eu cito alguns aqui, nós temos muito material sobre a Trindade, exemplos sobre a Trindade, mas nós não podemos compreendê-la racionalmente. Trindade é um ato, é um mistério de Deus muito lindo, muito maravilhoso, e nós vamos ver um pouco disso aqui, mas que nós não podemos compreender plenamente com a nossa mente, com o nosso intelecto. Está muito longe de nós isso, mas nós podemos aceitá-la pela fé. Então por que nós vamos ver isso? Porque a gente pode discorrer esse assunto e falar, nossa, mas tem isso da Trindade, nossa, mas e se tocasse nesse ponto? Gente, a gente não consegue expor a Trindade dentro de uma lição de escola dominical. Então o importante é nós entendermos que nós temos um foco nessa lição, como nós temos um foco nas 2 próximas lições. Quando nós vamos falar de Jesus e a igreja na última lição, nós não vamos falar sobre todo o sacrifício vicário, nós não vamos falar sobre tudo o que aconteceu entre Jesus e a igreja. Não, nós vamos focar naquilo que tem a ver com o nosso tema. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer aqui na lição de Trindade? Sabemos que tem uma multiforme de estudos sobre a Trindade, mas nós vamos focar no que a Trindade pode nos ensinar a partir do tema da nossa revista. Estou falando isso para vocês, professores, porque realmente Trindade tem muita coisa. Como a relação com Jesus e os discípulos tem muita coisa. Como a relação de Jesus com a igreja tem muita coisa. Mas nós estamos focando diretamente em casos específicos que podem
mostrar para nós e mostrar para o que nós vamos ensinar, de acordo com relacionamentos tóxicos, o que isso pode nos fazer melhorar. Então, se alguma coisa ficou de fora, professor, e vai ficar de fora sempre, é porque não tinha tanto a ver com o nosso tema específico, ok? A leitura bíblica está em Efésios 1, 3, 7, 8, 13 e 14. Então a gente teve a gente intercalou um pouco os versículos, prestar um pouco atenção nisso daí. A introdução vai nos dizer assim, e é importante. Esta é a primeira lição do nosso terceiro bloco, o que eu acabei de falar para vocês, onde faremos contraste de relacionamentos tóxicos com relacionamentos verdadeiros. Esse é o foco, professor. Como eu acabei de dizer, o foco dessas 3 lições é fazer esse contraste. Então, vai ficar coisa de fora, porque nós vamos fazer explicitamente esse contraste. O primeiro relacionamento estudado é o único perfeito, a Trindade. Ponto. E aí a gente pode dar um toque no para refletir. Existe um relacionamento perfeito. Esse relacionamento é o da Trindade. Nenhum relacionamento mais que você tiver noção ou conhecer, ou ele vai ser perfeito. O único relacionamento perfeito é o da Trindade. O relacionamento entre Jesus e os discípulos é perfeito? Não, porque os discípulos não são perfeitos. O relacionamento entre Jesus e a igreja é perfeita? Não, vai ser um dia, mas ainda não é. Por quê? Porque a igreja não é perfeita. Então, o único relacionamento que nós temos como dizer que é perfeito, e nós podemos olhar tudo o que ele tem para nos ensinar e dizer eu posso aplicar que vai dar certo, é esse relacionamento com a Trindade. No segundo parágrafo desse primeiro subtópico, uma noção sobre Trindade, nós vamos ter um ponto, a primeira lição a se tirar, e nós vamos discorrer sobre ela nos tópicos seguintes, que é a igualdade sobre a Trindade. Igualdade é um termo real dentro da Trindade. Temos um Deus, uma essência, dividida em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa relação não existe primeiro nem último, maior nem menor. Todas as 3 pessoas coeternas são iguais entre si mesmas. Isso é o primeiro ponto que nós vamos tirar. Por quê? Como que nós podemos tirar da igualdade de essência da Trindade uma lição para relacionamentos tóxicos, para relacionamentos abusivos? O segundo tópico, exemplificando isso na nossa realidade, nós vamos ter uma noção prática, e é só uma noção, é só uma coisa muito simplória para nós podermos entender do que nós estamos dizendo. Uma noção prática do que seria essa igualdade, mesmo sendo 3 pessoas distintas, mesmo sendo 3 pessoas diferentes. Nós vamos ter o exemplo da água, sólido, líquido e gasoso, mas as 3 não deixam de ser água. Nós vamos ter o exemplo dos 3 raios de luz, que não deixam de ser a luz. Temos também o exemplo dos átomos, com prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós temos exemplos na nossa realidade que dá mais ou menos para se colocar, mais ou menos, professores, é bom se colocar isso, é só para a gente poder entender de uma maneira um pouco mais simples, de uma maneira um pouco mais palpável para a nossa realidade, sempre lembrando que isso não tem como ser explicado pela nossa razão. Esses 3 foram exemplos de mostrar que tem sim como 3 coisas serem a mesma coisa e coisas distintas ao mesmo tempo. Claro que nós temos explicações teológicas muito mais profundas em relação a como identificar Trindade. Nós temos um livro muito bom do Peter, do livro que ele vai escrever, que ele vai colocar o título como Os Vestígios da Trindade, que ele vai mostrando na nossa realidade como nós podemos encontrar a Trindade, os vestígios dela. E é muito legal esse termo vestígios, porque isso deixa muito claro que nós não podemos entender ela em sua plenitude. Nós podemos entender os vestígios, como nós podemos entender os vestígios da criação. Nós não temos capacidade de entender toda a criação de Deus. Então, assim também nós não temos capacidade de entender toda a ação trinitária. Nós precisamos identificar esses vestígios. Então, essa igualdade é uma coisa importante a se colocar. Então, percebeu o quê? Igualdade, 3 pessoas, uma só essência. Nós demos esse exemplo, vamos supor, da água. 3 estados, uma só água. Então, como que nós vamos retirar isso para o nosso relacionamento tóxico? Igualdade dentro de um relacionamento abusivo, nosso terceiro subtópico. Dentro de um relacionamento abusivo, a igualdade está fora de cogitação, ainda mais quando está relacionado a poder e decisões. Você lembra quando nós estávamos estudando sobre relacionamentos abusivos? Nós sempre deixamos claro que o abusador ele é senhor da relação.
O abusador, ele não permite que uma pessoa se sinta igual a ele dentro da relação. O abusador não permite que a pessoa se sinta tão bem quanto ele na relação. Que muito pelo contrário, quando ele vê que essa pessoa está ficando feliz, quando ele vê que essa pessoa está ficando realizada, e que pode até pensar em uma emancipação do relacionamento abusivo que ela tem, ele automaticamente faz aquela pessoa sucumbir, pressiona, abusa psicologicamente daquela pessoa para poder, a partir disso, ter mais poder, estar acima dela. E não é isso que o relacionamento da Trindade vai nos mostrar. Ela vai dizer que nós podemos ser pessoas diferentes. Nós podemos ser pessoas que não somos iguais e, ao mesmo tempo, sermos iguais em essência. Vou dar um exemplo básico. Tem eu e minha esposa. Então, a partir disso, automaticamente, em essência, nós estamos dentro de um casamento, mas nós não somos a mesma pessoa. E nós podemos, com o exemplo da Trindade, trazer que nós podemos ter estar no mesmo nível como pessoas, sem colocar um acima e um outro abaixo, mesmo sendo da mesma essência desse casamento. Eu não preciso estar acima dela, como ela não precisa estar acima de mim, e assim por diante. Isso vai recorrer em muitos tipos de relacionamento que vocês têm. Um relacionamento entre um pai e um filho. Mas o pai está acima? Sim, o pai está acima. Mas não é desse tipo de coisa que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo no sentido de felicidade, no sentido de bem-estar, no sentido de comunicação, no sentido de intimidade. Pessoas íntimas não precisam estar em estágios diferentes. Elas precisam se respeitar, e a Bíblia ainda vai colocar isso para o pai, não cause a ira do seu filho, do mesmo jeito que ele vai dar exortações para os filhos também. Então precisam se respeitar acima de tudo. Nós vamos ver isso na parte 2 da revista, mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que essa igualdade vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento muito mais saudável. Porque pensa, professores, e aí os seus alunos vão raciocinar junto com vocês. Vocês trouxeram uma construção de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, lá de trás. Desde uma ideia de poderio da primeira lição, até uma ideia de provar o próprio amor, de uma forçação de barra psicológica que se pode colocar em cima da pessoa abusada em relação ao abusador fazendo isso com ela. Nós colocamos muitos pontos. Assumir a própria responsabilidade que o abusador não consegue, diálogo que não existe. E nós vamos ver que isso não acontece na Trindade. Muito pelo contrário. A Trindade, ela vai nos mostrar totalmente uma relação onde existe igualdade em pessoas extremamente distintas, que fazem coisas distintas, que têm operações distintas, que agem de maneira totalmente distintas, mas que se completam. E aí que está um ponto para a gente se colocar. Em um relacionamento abusivo, ambos se completam? Eles não se completam. Num relacionamento abusivo, o abusador vai deixar com que a pessoa esteja no mesmo patamar que ele e complete as falhas dele? Um abusador tem falhas? Ele deixa transparecer as suas próprias falhas? Olha como nós podemos aprender com a Trindade. A Trindade são pessoas diferentes, que têm a mesma igualdade, mas que fazem coisas totalmente diferentes e que, a partir disso, não tem um conflito entre si, porque eles se completam. Nós vamos ver na parte do respeito as ações que eles têm e como cada um fazendo uma coisa vai formar bases da nossa fé cristã. Um ponto, então, a se colocar vai ser sempre esse. A Trindade te ensina que a igualdade não é prejudicial e que podem duas pessoas coabitarem dentro de um mesmo poderio, entendem? De não estar um acima e um abaixo e continuarem sendo duas pessoas diferentes. A Trindade nos ensina isso. Então, nós podemos aprender. Nós podemos aprender com eles de dizer assim, eu posso estar em um mesmo poderio e ser pessoas diferentes, agir de maneira diferente, pensar de maneira diferente, até porque nós não somos robôs. E tem aquela coisa de você nunca vai casar com uma pessoa que é igualzinha a você. Ela vai ter as maneiras dela, ela vai ter a maneira de ver o mundo e também no seu relacionamento no seu trabalho, a pessoa não vai pensar igual a você, seu relacionamento com a sua família, com o seu amigo, ele não vai pensar totalmente igual a você. E a partir disso nós podemos sim ter uma relação equilibrada e ao mesmo tempo de pessoas extremamente diferentes.
Isso é importante não só para relacionamento de casal, porque se nós formos trazer isso para a nossa realidade, o diferente hoje nós excluímos. Pensa comigo, professores, em uma época até de ideologia política totalmente polarizada. Totalmente polarizada. Você pensa de um jeito, você não conversa com quem pensa da outra maneira. Por mais que você não concorde, o diálogo, como nós mostramos lá na lição 3, é extremamente importante. Eu conheço pessoas próximas de mim que têm posições totalmente diferentes da minha, mas eu consigo sentar e conversar. O ponto é que dentro das nossas relações de hoje em dia, nós conseguimos ter, baseados no que a Trindade nos ensina, um relacionamento que tem o mesmo poderio, que agem de pé de igualdade as duas pessoas, mesmo pensando totalmente diferente, elas conseguem sentar na mesma mesa e conversarem e terem 30 minutos de uma conversa. Faça um teste, professor. Para você, professor, como eu fiz para mim. Você consegue sentar 30 minutos com alguém que pensa diferente de você e vocês não discutirem ou não falarem de outra pessoa porque vocês não têm papo entre vocês dois? Faça esse exercício. Senta com uma pessoa que pensa diferente de você, às vezes pode ser seu esposo, seu melhor amigo, o que for, mas senta com uma pessoa que tem pensamentos um pouco conflitantes com o seu. E a partir disso, pense, se vocês não discutirem pelas suas posições que vocês querem impor a verdade, e se vocês não começarem a falar de uma outra pessoa, porque vocês não têm papo de falar entre você e a vida pessoal da outra pessoa, se vocês não conseguem ter esse diálogo, tenha certeza que nós temos coisas a aprender com a Trindade. Porque em todas as relações, igualdade de poderio, mesmo sendo pessoas diferentes, implique um relacionamento saudável, em qualquer tipo de relacionamento. Na amizade, isso é totalmente também consciente. Eu posso ter um amigo que ele discorda de mim, de que ele vai ser... E é até importante, porque amigo que concorda com tudo a gente acha meio estranho. Um amigo que discorda de mim, que vai chegar e vai dizer você tá errado, você não tá fazendo bem, você não tá indo pelo caminho certo. E eu posso, com esse amigo, aprender com a Trindade de que ele sendo diferente de mim, pensando diferente de mim, ele ainda é em pé de igualdade o meu amigo, o meu irmão. Então nós podemos aprender, professores, nós podemos aprender que, como a parte 1 toda vai dizer, que igualdade como base pode ser sim base de um verdadeiro relacionamento. A Trindade é um relacionamento perfeito e nós estamos usando ela como base apenas para mostrar que nós podemos aprender com ela e colocar isso nos nossos relacionamentos. Nós podemos aprender com ela e praticar isso na nossa vida. Ter uma ideia de que nós não precisamos tratar as pessoas abaixo nem acima, apenas como iguais. Vocês lembram da lição que nós falamos sobre racismo? Nós dizemos assim que Paulo poderia impor a Filemon a libertação de Onésimo, mas não é isso que ele faz. Muito pelo contrário, ele diz assim: receba-o como irmão, receba-o como igual, vocês servem ao mesmo Senhor. E ele vai deixar isso muito claro. Você, escravo da época que tinha uma escravatura muito forte, você, escravo, trate ele como se você estivesse tratando uma pessoa muito importante para você, como se você estivesse tratando a Jesus. Porque você tem o seu Senhor como Senhor da sua vida. E quando ele vai falar pro Senhor, do Senhor do escravo, ele vai dizer assim: vocês têm o mesmo Senhor. Trate ele de uma maneira boa, de uma maneira com uma pessoa igual. A Bíblia vai nos deixar isso muito claro, que nós podemos tratar as pessoas com igualdade, mesmo nós pensando muito diferente. Isso dentro do relacionamento também é importantíssimo para termos um relacionamento muito mais saudável. Na parte 2... nós vamos aprender sobre respeito como base. Nós aprendemos sobre igualdade e agora nós vamos ver sobre respeito. Respeito dentro da Trindade? Sim. O primeiro subtópico, o respeito dentro da Trindade. O respeito dentro da Trindade é visível quando vemos que cada um trabalha de uma forma diferente, levando em consideração que a multiforme ação da Trindade não influencia em sua essência. Vou repetir, é bom a gente pegar essa parte aqui porque ela é a base da nossa argumentação. O respeito dentro da Trindade é visível quando vemos que cada um trabalha de uma forma diferente, levando em consideração que a multiforme ação da Trindade não influencia na sua essência. Ou seja, mesmo que eles façam coisas totalmente diferentes entre um e outro, isso não influencia na essência a qual eles têm, a essência divina, a essência de Deus, ok? Nós temos exemplos
prático sobre isso, e aqui nós vamos para a Bíblia. E na Bíblia é muito maravilhoso, professores, nós identificarmos esses exemplos. Exemplos bíblicos da ação trinitária. A Bíblia é permeada por muitos exemplos da ação trinitária. Focaremos em 4 exemplos que são importantíssimos. Esses exemplos são criação, adoção, a oração ou devocional, depende de como você queira levar, e a pregação do evangelho. E isso é muito importante, porque peraí, você estava falando já sobre um certo tipo de respeito ao eu me considerar igual, no sentido igualitário. Mas esse respeito não é um respeito por eu apenas respeitar o outro. É um respeito de eu saber que ele não faz nada do que eu faço e eu não faço nada do que ele faz, e ao mesmo tempo nós podemos ter um relacionamento perfeito. No caso da Trindade, perfeito. No nosso caso, um relacionamento saudável. Exemplo, criação. Em Gênesis 1, Elohim, ou Elohim, depende de como você queira dizer, está no plural. E aí a gente precisa fazer uma maneira de deixar muito fácil para vocês entenderem. Enquanto o criou está no singular. Então, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que mais de uma pessoa criou. Isso já deixa muito claro para a gente que a Trindade teve uma ação trinitária, não foi apenas uma pessoa que criou. Temos outras posições teológicas em relação a esse versículo, como se Deus estivesse falando em relação aos anjos, que ele estivesse conversando com os anjos. Eu não concordo. Mas o ponto é o quê? Mais de uma pessoa estava envolvida num processo de criação. O termo vai nos mostrar isso, sendo que é apenas uma criação. Então, na criação, a Trindade está extremamente envolvida. Existem outros lugares na criação que nós vamos ver a ação trinitária. Como? Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, da água. A água foi uma coisa criada que deixa muito explícita o que é uma ação trinitária. 3 coisas. Parece que foi como se fosse um vestígio mesmo, como Peter vai dizer. Ok? Adoração. Adoção. Que tá. Na adoção nos tornamos filhos de Deus. Então, reparem a presença do Pai aí, tá? Fomos adotados porque antes vivíamos como criaturas. Essa adoção se deu por meio de Jesus Cristo. Apenas através de Jesus podemos nos chegar a Deus. Então, filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Certo? Mas somos convencidos pelo Espírito Santo. Percebem a ação trinitária no momento da sua adoção? No momento que nós cremos em Jesus e somos salvos, recebemos essa graça, essa coisa maravilhosa. Você percebe a ação trinitária em relação a isso? Filhos de Deus, por intermédio de Jesus, convencidos pelo Espírito. Tá vendo? Nós às vezes, o fato de eles serem iguais não fazem com que eles tenham ações igualitárias, no sentido de todos fazem a mesma coisa. Muito pelo contrário. Cada um faz uma coisa específica. Um convence, um morreu por e outro é o Pai. E dentro disso, sendo que cada um tem o seu propósito, sendo que cada um tem a sua missão, dentro disso nós vemos, a partir disso, uma conjunção perfeita. Um conjunto perfeito. Uma ação perfeita. Essa perfeição de sermos adotados por Deus se passa por Deus, por Jesus, por Deus Pai, por Yahvé, por Jesus e pelo Espírito Santo. E aí onde está o respeito aí? É saber que cada um tem o seu lugar. É saber que cada um faz uma coisa específica, mas isso não faz com que cada um esteja acima ou abaixo do outro. No relacionamento, e nós vamos colocar o respeito dentro do relacionamento abusivo, no relacionamento nós vamos ver que nós precisamos entender isso. Entender como? Entender que nós podemos pensar, agir, ser pessoas, e vamos ser, na maioria das vezes, se não na sua totalidade, extremamente diferentes. Mas se as ações estarem moldadas, uma pela palavra de Deus, óbvio, e pela ideia de que nós somos, dentro de um relacionamento, somos iguais. Somos pessoas que estamos no mesmo grau de poderio. Nós vamos respeitar que o outro faça uma coisa diferente. E ele vai respeitar que eu faça uma coisa diferente. Nós vamos respeitar que o outro pense diferente. Assim como ele vai respeitar que nós pensamos e agimos de maneira diferente. Claro que isso balizado pela palavra de Deus. E ao respeitarmos isso, nós abrimos uma relação perfeita, íntima, de igualdade e respeito. E é essa que é as 2 lições que nós estamos tirando da Trindade. Igualdade
e respeito. Temos mais, na oração, que essa foi o nosso texto-chave, nós oramos ao Pai. Em seus ensinamentos, Jesus nos deixou um modelo de oração direcionado a Deus Pai. Oramos ao Pai em nome de Jesus, automaticamente. E no processo de falar com Deus em nome de Jesus, o Espírito Santo, sabendo que não sabemos como orar, convém e intercede com nós, por nós. Então, na oração, na criação, na adoção, na pregação do Evangelho, a palavra exposta é de Deus, o id é a ordenância do Filho, e o poder para a propagação é do Espírito Santo. Então, vocês perceberam coisas que são muito centrais na nossa fé. Criação, adoção, oração, pregação do Evangelho, e nós teríamos outros exemplos, nós focamos nesses 4. Respeito por agirem de maneiras diferentes, totalmente diferentes. Na criação, na adoção, na oração, na pregação do Evangelho, você vê que o Pai não faz a mesma coisa que o Filho não faz a mesma coisa que o Espírito não faz a mesma coisa que o Pai, e assim por diante. Meio que se você colocasse um triângulo, quando a gente vai ver nos livros teológicos, geralmente as pessoas colocam um triângulo para explicar a Trindade, e a partir disso você vê que eles estão totalmente ligados entre eles, mas ao mesmo tempo estão em polos totalmente distintos. Também não é uma figura ruim para, pelo menos, tentarmos entender a Trindade. Nós precisamos tirar isso para o nosso relacionamento. Nós precisamos ver que esse respeito que há dentro da Trindade, faz o seu, que eu faço o meu, e não isso num sentido ruim, faz só o seu que eu faço o meu, não. Junto nós vamos fazer uma coisa perfeita, e nós estamos falando do nosso Senhor, do nosso Deus, do Espírito que habita em nós, do Filho que deu a vida por nós. Então nós estamos falando da máxima da nossa vida, do nosso anseio, da nossa fome, daquilo que a nossa alma mais anseia. Nós estamos falando disso e aprendendo com isso que nós podemos pegar o que eles são e aprender e colocarmos em prática no nosso relacionamento. No último parágrafo aí desse segundo subtópico, exemplos, nós vamos ver que, desde os primórdios, a relação de respeito nos ensinamentos, a relação de respeito nos relacionamentos humanos tem sido praticamente nula. Então, gente, parece um pouco utópico, né? Parece muito bonito na teoria. Assim como a gente falou sobre os movimentos revolucionários, que na teoria todos eles são muito bons, são muito bonitos, são muito legais, na teoria também parece super legal, um relacionamento igual, com respeito, por mais que nós somos diferentes. Então, parece muito bom isso na teoria, mas na prática, praticamente isso não acontece. A mulher não tinha a mesma importância na sua casa. Culturalmente, o homem era superior. Haviam povos que se julgavam superiores simplesmente por costumes ou fé diferentes. Nós tratamos isso, tanto na violência contra a mulher quanto na lição sobre xenofobia. Até mesmo no início do Evangelho foi necessário que Paulo advertisse a Pedro em relação ao sentimento de igualdade que poderia haver entre pessoas alcançadas por Cristo. Até dentro do próprio Evangelho já tivemos separações que não representavam aquilo que nós podemos aprender com a Trindade. O respeito que a Trindade nos ensina é que podemos viver em igualdade de poder e respeitar o diferente. Então, igualdade é a nossa primeira parte, respeito é a nossa segunda parte. E a teologia, a Trindade, o cristianismo, a vida com Deus vai nos mostrar que nós podemos aprender isso em relação à ação trinitária e colocarmos isso nos nossos relacionamentos. Terceiro e último tópico, respeito em um relacionamento abusivo. Nós falamos no tópico anterior, na parte 1, sobre igualdade dentro de um relacionamento abusivo, e agora respeito dentro de um relacionamento abusivo. O respeito dentro de um relacionamento é talvez a maior base para a felicidade. Um relacionamento que não existe respeito, dificilmente ele vai para frente. E para falar a verdade, um relacionamento que não existe respeito, provavelmente ele é abusivo. Então, respeito, e esse respeito que nós aprendemos com a Trindade, um respeito de sermos diferentes, mas podermos nos completar. Nós podemos, sim, habitarmos com igualdade e com respeito, sendo extremamente diferentes. E, com certeza, o respeito dentro de um relacionamento é talvez a maior base para a felicidade ou para a continuidade desse relacionamento. Amar implica respeito. Então, respeito pode e provavelmente é a maior base
para a felicidade. E se você ama, você respeita. E se você ama ainda como a ti mesmo, próximo, você respeita. Você sabe se portar, você sabe conversar, você sabe ter um diálogo. Façam o teste que eu falei para vocês sobre o diálogo. E vocês verão que é muito difícil. E nós podemos aprender, professores, isso com a Trindade. Igualdade e respeito podem ser base e provavelmente vão ser base de um relacionamento extremamente saudável. Nessa lição, desse primeiro bloco, nós aprendemos, então, que se nós colocarmos em prática a maneira como eles coabitam, a maneira como a Trindade existe e coabita a partir das suas atuações com a humanidade, nós podemos aprender e praticar isso dentro dos nossos próprios relacionamentos. Difícil? Sim. Nada é fácil, mas vai trazer para nós frutos, vai gerar muitos frutos dentro de um relacionamento que nós não temos a mínima dimensão do quanto isso pode gerar. Na conclusão, para a gente terminar, que possamos entender, último ponto, tá? Que possamos entender o papel da Trindade em nosso cotidiano e em toda a história da nossa fé. E, partindo dessas lições, possamos construir relacionamentos verdadeiros, mais igualitários e respeitosos. Então nós precisamos aprender com a Trindade, temos o que aprender com a Trindade e criarmos relacionamentos mais igualitários e respeitosos. Ok, professores? Essa foi a nossa lição 11, a primeira desse último bloco, onde nós vamos tratar sobre relacionamentos a se inspirar. E a partir disso nós nos vemos na semana que vem. Coloquem em prática, ensinem para os seus alunos, peçam para ele fazer o exercício, assim como vocês façam o exercício do diálogo, e vocês vão entender como funciona mais ou menos isso, porque eu fiz esse exercício. E a partir disso nós possamos crescer na graça, ok? Uma boa semana para vocês, até a próxima aula.